todas e todos, tudo bem? Bem, eu quero começar hoje, nesse sábado, parabenizando aos professores coordenadores, professores supervisores educacionais, professores orientadores pedagógicos e professores de educação especial, que hoje é o dia, né, que comemora essas funções nas escolas. Quero aproveitar, então, mandar um abraço para todo mundo que cumpre essas funções em São Gonçalo, São João da Barra, Maricá, Itaboraí e Búzios, que são municípios que eu passei na minha carreira profissional, atuando como supervisora, como coordenadora, como gestora. Então, eu quero mandar um abraço para todas e todos vocês. Quero agradecer ao grupo do Setorial da Educação, a Fátima Lima, o Túlio, que fez contato comigo, o Reinaldo, que está sempre me estimulando bastante. Quero agradecer muito aí essa oportunidade de a gente estar apresentando o nosso trabalho. Bem, eu me filiei ao PT recentemente, mas sou uma filiada de coração, porque sempre segui o PT e sempre votei no PT. Eu entendo que, comecei a entender que se eu não entrasse nessa luta para ocupar esses espaços, ficaria muito difícil a gente combater o que aconteceu, que para mim foi claramente uma campanha contra o PT, então a gente precisava entrar nessa trincheira e eu entendi que eu teria que fazer isso. Me uni com um coletivo, com pessoas que pensam educação no município de São Gonçalo, o coletivo ELA, Educação e Liberdade para Aprender, e com esse coletivo eles me indicaram para estar compondo, então, uma pré-candidatura. Sou Graciane Volotão, professora supervisora no município de São Gonçalo, no município de Búzios. Estava permutada em Itaboraí, mas atualmente estou com a descompatibilização para concorrer à pré-candidatura. Enfim, tenho na minha carreira, né, já tenho 25 anos, já estive em sala de aula, já estive como gestora, já fui subsecretária, já fui conselheira municipal. E está terminando, Fátima? Eu sempre me perco com essa história de tempo, gente. Eu aviso quando estiver. Tá bom, obrigada. Sim. Obrigada. E aí, eu já tive à frente também do Plano Municipal de Educação, através da comissão, né, técnica do último Plano Municipal de Educação. Então, eu venho construindo aí uma batalha, né, na frente da... Ser professor é ser lutador o tempo inteiro. Então, nessa prática, eu fui me construindo e aí, então, finalmente resolvi entrar para o partido que eu já tinha o meu coração lá fincado, e me pré-candidatar, me colocar à disposição do município, diante dos conhecimentos que eu já tive na minha carreira, para ver se eu consigo ajudar o município a alavancar aí nessa área. Tá bom? Obrigada uma vez. Obrigada, Graciane. Cassiane, que está conosco e que terá 3 minutos para fazer, então, a sua apresentação. Tá certo. Então, só para voltar um pouquinho, porque essa questão de tempo me deixa sempre muito nervosa, acabei não falando, eu sou mãe de 3 também, do Nilo, do Caio e da Esther. Não nasci em casa, Angélica, mas nasci na Casa de Saúde Alcântara, então, de São Gonçalo, sou moradora do município, né, e crio meus filhos e tenho toda a minha família no município de São Gonçalo. Bem, também quero dizer que eu fiz o mestrado recentemente, né, fiz a dissertação de mestrado, na qual eu discuti, né, e fiz uma pesquisa voltada para o município de São Gonçalo em relação à educação, sobre qualidade da educação. Então, com isso, eu colaboro com a pergunta, né, venho na tentativa de respondê-la. O que acontece? O município de São Gonçalo, ele vem construindo uma série de ações, de discussões por iniciativa do próprio grupo de professores, do grupo de supervisão, do grupo dos profissionais de educação, discutindo sobre educação com qualidade, né? O que é educação com qualidade? E nessa contextualização, o que aconteceu? Nós tivemos a oportunidade de ter uma ampla conferência municipal de educação em São Gonçalo, que estava planejado para 3 dias e acabaram, chegou a 6 dias de discussões, porque as discussões foram boas, muito, muito pertinentes, e cada meta daquela do Plano Nacional de Educação foi muito bem discutido. Nós travamos uma luta interna na administração, na época eu estava como subsecretária e também estava como
Conselheira Municipal de Educação, e também da equipe do Conselho, da equipe da Comissão Técnica. Nessa oportunidade, então, eu vi várias facetas da disputa do Plano Municipal de Educação no município de São Gonçalo. E o fórum, em 2017, nós fizemos o fórum sobre qualidade da educação. E nessa oportunidade, os professores e os profissionais, no geral, né, tiveram uma série de apontamentos sobre o que seria a qualidade da educação no município. Então, o que aconteceu? Através da pesquisa, eu consegui descobrir, né, que assim, as questões que foram mais apontadas como dificuldade para alcançar a qualidade era a dificuldade de comunicação com as famílias, a infrequência e evasão dos alunos, a violência externa à escola, que é muito grande. Logo, a questão da intersetorialidade é importante demais, porque a escola sozinha ela não consegue, ela absorve todas as questões que estão em torno dela. A carência de pessoal, a falta de professores e funcionários no município é muito grande. A precária infraestrutura física dos prédios, e aí a Fátima trouxe um pouco disso no contexto nacional, e essa realidade é uma realidade que vem muito clara para a gente no município de São Gonçalo. As dificuldades de atendimento às crianças com necessidades educacionais especiais, aproveitando que hoje é dia do professor da educação especial, a gente diz o quanto esses profissionais têm dificuldades em lidar, e as questões das faltas de políticas públicas no município em relação à sala de recursos e ao atendimento educacional especializado, a insuficiência de recursos pedagógicos, a ausência de política de formação e valorização docente e a falta de continuidade das políticas educacionais. Então, esses foram apontamentos que a gente conseguiu descobrir na dissertação do mestrado, que vem colaborar aqui com a nossa discussão. Bem, falei do Plano Municipal de Educação, no qual eu entendo que é importantíssimo, é um planejamento do município, que é importantíssimo colocar em voga e colocar e ressaltar que precisa ser seguido. Os gestores, eles não têm de hábito, apesar de ser lei, eles não têm de hábito de consultar, então isso não é previsto na lei orgânica, não é previsto no plano plurianual, não é previsto na lei de diretrizes. A gente percebe... 1 minuto, tá, Graciane? Quanto? 1 minuto. Tá, vou terminar. Então, o que a gente precisa brigar, né, e tentar fazer com que aconteça no município de São Gonçalo? Intersetorialidade, fortalecimento da gestão democrática, que envolve a questão da eleição dos diretores e também do conselho escolar. Então, isso a Fátima já apresentou aqui, e a realidade de São Gonçalo pede muito isso. Educação integral, em tempo integral, com tempo integral, mais creches e escolas municipais. A questão da valorização dos profissionais de educação e, sem sombra de dúvida, a questão da intersetorialidade. Como eu falei, não dá para a escola viver sozinha numa ilha, ela é composta de uma série de outros fatores que precisam de atenção dos gestores públicos. Então, eu pretendo aí continuar, independente de pleito ou não, continuar sempre como professora nessa luta aí para fazer com que essas pautas estejam na cabeça dos gestores municipais de São Gonçalo. Muito obrigada, Graciane. Fazer suas considerações sobre essa pergunta. Na sequência, o professor Leão, lembrando que são 3 minutos, eu avisarei com 1 minuto para que vocês possam, enfim, concluir. Bem, então, eu queria destacar aí nessa pergunta alguns pontos que eu julgo importantes, né? Primeiro, eu queria dizer que, em relação a essa pandemia, a gente tem algumas situações acontecendo no município de São Gonçalo, dentre elas a questão do não cumprimento do TAC, que é o termo de ajuste de conduta, que tenta reajustar a questão do salário, né, inicial da lei que trata sobre o piso nacional dos profissionais de educação. A questão também dos contratos em relação à pandemia, o que faz com que haja divisão da categoria, porque agora, recentemente, houve uma medida de retornar o administrativo para as escolas, e com isso também a culpabilização dos diretores, recentemente ocorrida, por não estarem todos os funcionários do administrativo com os EPIs adequados, né? Então, a Secretaria de Educação e a Prefeitura emitiu nota dizendo que a culpa é dos diretores que não equiparam as suas equipes. O que faz com que a gente entenda que há, nessa questão dessa pandemia,
uma grande lavação de mão, né? Desde lá do governo federal, a gente vem vendo uma grande culpabilização dos funcionários, dos profissionais e não dos gestores que deveriam estar cuidando da população. Então, em cima disso, eu queria destacar, em relação à pergunta, a questão do que ocorreu ao longo do tempo, né, depois que houve o golpe de 2016. Eu acho que a gente precisa destacar que aí a perda de direito em todas as áreas do governo, né, a emenda constitucional 95, que faz a questão do teto do gasto, que faz com que tenhamos 20 anos de retrocesso, a MP também, que fala sobre a questão do ensino médio, que houve a reforma sem discussão com a sociedade. Uma outra questão, o desmonte do Conselho Nacional de Educação e do Fórum Nacional de Educação, o que aconteceu arbitrariamente, que faz com que a gente tenha hoje medidas que acabam com todas as nossas lutas e nos prejudicam demais, enquanto profissionais de educação, prejudicam demais os nossos alunos, estudantes das redes públicas. Alteração nas regras do pré-sal, que faz com que a gente tenha também um prejuízo nos recursos da educação. A questão da escola sem partido, essa lei da mordaça, isso é um crime contra o Estado Democrático de Direito, é algo que não poderia estar acontecendo e que a gente está vendo que está cada vez mais, tem hora que se fortalece, a gente tem que lutar contra isso a todo tempo. O desmonte do programa Ciências Sem Fronteiras, o desmonte das políticas afirmativas, cotas, o que faz com que a gente tenha aí falas de ódio, discursos de ódio que destroem as nossas conquistas ao longo desse tempo, corte das bolsas de iniciação científica, corte de investimento nas universidades, mudança no sistema de avaliação da educação básica. No meio de uma pandemia, o governo federal lança uma portaria que faz com que o Sistema Nacional de Educação Básica fique de uma forma absurda, porque faz avaliação em todos os anos de escolaridade, incluindo a educação infantil, e ainda obriga uma base nacional comum curricular que vem sendo disputada e que vem obrigando as redes municipais a fazer algo na qual a gente entende que não é por aí. Foi a terceira versão que foi aprovada, ao longo de toda uma discussão que a gente podia ter alargado essa questão do que é currículo, do que é conteúdo nas escolas, e aí veio uma batida de martelo, vamos dizer assim, né, que destrói todos os conceitos de currículo nas escolas. Mudança, já falei, a questão do Fundeb, essa luta, que é uma luta que a gente precisa logo fazer essa aprovação no Senado e não deixar os vetos acontecerem, né? E o estímulo que vem ocorrendo de voucher e da educação em casa, do homeschool, né, que a gente precisa combater. Bem, é isso. Obrigada, Graciane. Eu vou passar agora algumas questões ali no chat, então eu vou responder com base naquilo que eu li e do que você falou agora. Em relação tem uma questão ali que eu acho que é pertinente demais, e eu já falei um pouco aqui, que é a questão da intersetorialidade, da importância da gente chamar outras secretarias para estar trabalhando junto com a Secretaria de Educação, para que aconteça políticas públicas efetivas dentro do município que consiga atender todas as demandas que a educação acaba apresentando no geral. Então, ali tem, por exemplo, a questão das denúncias, dos conselhos tutelares, então acho que é importante a gente tocar nesse ponto. Em relação à agricultura familiar, eu entendo que a gente já tem um percentual, claro que esse percentual ainda é baixo, acho que a gente precisa estimular cada vez mais com que tenha alimentação saudável nas escolas, descentralização desses recursos para dentro das escolas, eu penso que é uma pauta importante, que precisa ser pensada pelos gestores públicos, para que a gente possa ter também incentivo ao comércio local, às empresas locais, né, as próximas aos bairros. O município de São Gonçalo é um município com território grande, então a aquisição de alimentação nos comércios locais, na agricultura,
familiar próxima às escolas estimula o comércio, estimula as pessoas que plantam, né, que vendem dentro dos seus bairros. Então, eu penso que é uma demanda importante que precisa ser discutida. Uma outra questão que está ali no chat, que eu achei bem interessante, é a questão do movimento participativo. Eu penso que o movimento participativo dentro das escolas, ele é importantíssimo, então os conselhos de escolares precisam ser fortalecidos, e assim como também as comunidades precisam ser fortalecidas em relação a fiscalização, né, a ficar de olho nas questões da gestão pública, para também outras atividades, como cultura, lazer, esporte e saúde, e outras demandas que são importantes dentro do município, que afetam diretamente a população. Graciane, 2 minutos, por favor. Então, primeiro eu quero, então, deixar aqui meu parabéns à equipe setorial de educação, desejar sucesso aos companheiros e companheiras que estão na predisposição aí da pré-candidatura. E o que eu gostaria de encerrar aqui nesse momento é que a gente tem aí, através do coletivo Ela aqui em São Gonçalo, algumas propostas de projetos de leis, dentre eles a questão que a gente precisa, que a gente entende que são questões importantes, como a gestão democrática, como eu já falei em algumas oportunidades aqui, a consulta pública à comunidade escolar e a questão do fortalecimento dos conselhos escolares, onde a participação da comunidade se faz muito presente e importante. A questão da previdência, o regime de previdência do município, que a gente precisa tratar desta pauta e fazer com que o regime de dupla regência não tenha desconto, a transformação também da Secretaria de Educação em uma fundação municipal, uma autonomia financeira e administrativa, porque a gente entende que a transparência é importante e a gente tem muita dificuldade hoje no município de São Gonçalo em verificar e fazer o controle social em relação às verbas da educação no município. A descentralização dos recursos em relação às obras nas unidades escolares, a garantia também dos recursos para a formação dos profissionais de educação, e aí eu faço um reforço à UERJ, a parceria com a UERJ-FFP, que a gente precisa estabelecer, fortalecer cada vez mais dentro do município. A gente tem uma UERJ, uma Universidade Estadual do Rio de Janeiro, dentro do município de São Gonçalo, e a gente entende que isso é importante para fortalecer 1/3 da jornada de planejamento também, e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação. Antes de terminar, as demandas em relação ao setorial, e também até o companheiro Baldec aqui, que fortaleça e dê condições de a gente fortalecer não só a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mas também o acesso à internet alargado dentro do município. Eu acho que isso, em todo o estado do Rio de Janeiro, é importante, principalmente em tempos como esse que a gente tem vivido, o quanto a gente precisa dar acesso e democratizar os meios de comunicação no estado. Obrigada, mais uma vez, pela oportunidade.